Estamos observando nas últimas semanas uma valorização do real frente ao dólar. O mercado hoje está se comportando abaixo dos R$ 5, que a gente não via há algum tempo. O que vai acontecer com a moeda norte-americana? Como explicar esse movimento? Esse é o objetivo deste vídeo. O valor da moeda emitida pela autoridade monetária de um país, de uma certa forma, reflete a saúde financeira, a saúde econômica deste país em comparação a outro país. Então, a gente sempre faz o valor de uma moeda em relação a outra moeda e a comparação, ou o mercado mais líquido é exatamente o mercado dólar norte-americano, porque o dólar é a reserva global de valor. Quais são os principais parâmetros que são avaliados para identificar essa saúde? Expectativa de crescimento econômico, expectativa de balança comercial, especialmente de conta corrente, entrada e saída desses capitais, a política fiscal, que é a responsabilidade do governo em relação ao orçamento, deixar a dívida sob controle e gastar menos do que arrecada, ou pelo menos um pouco mais só do que arrecada, e basicamente a política monetária. O quanto você vai pagar de juros em relação aos investimentos que são feitos na moeda deste país. E isso sempre ocorre com uma percepção futura desses valores, ou dessas métricas, melhor colocando, do que necessariamente o que está acontecendo hoje. E nós sabemos que todas essas variáveis dependem aí de uma política econômica que é definida pelos governos que são eleitos. Então, a política acaba tendo uma grande influência no valor de uma moeda e, basicamente, em todos os preços de ativos na economia, por conta das expectativas que são colocadas. O que está acontecendo exatamente agora? Nós temos uma melhora na economia brasileira, com um crescimento até maior do que o esperado, apesar de uma inflação em alta, que é um fenômeno global. Nós temos as contas públicas melhorando, com a relação dívida-PIB diminuindo, apesar de todos os gastos extraordinários, com a questão da pandemia que nós tivemos nos últimos anos. Nós temos uma expectativa de melhora aí na conta corrente, já que o Brasil é um país que exporta commodities e é uma pressão compradora, um aumento do preço das commodities por uma série de fatores, aumento da demanda, inflação global e agora a guerra. E o Brasil basicamente tem uma economia exportadora de commodities, alimentos e minério de ferro. E a gente tem uma política muito agressiva do Copom nos últimos meses de aumento das taxas de juros em reais. Ou seja, o juro real no Brasil é bem maior do que em outros países, o que produz um fluxo de recursos para o Brasil. Além disso tudo, há essa circunstância da guerra. Como nós temos a Rússia emergente saindo do mercado, nós temos a China, vista com desconfiança pelos investidores globais nos últimos anos, e há necessidade de alocação de recursos para emergentes para compor uma carteira global, acaba sobrando o mercado brasileiro, que vinha já com preços bastante deprimidos nos últimos anos por uma série de fatores. Quando há um fluxo de recursos para investimentos no Brasil, nós temos a necessidade de venda de dólares para compra de reais para fazer esses investimentos, e isso acaba refletindo no câmbio. E do ponto de vista político, no exato momento, há uma perspectiva entre os players do mercado que, independente de quem seja o vencedor das eleições, não vai se abandonar a um pragmatismo na condução da economia. Essa percepção pode estar correta ou pode estar equivocada, mas hoje é a percepção que os players de mercado têm. E uma das formas de entender essa dinâmica e ver o resultado final de toda essa dinâmica são os gráficos de preço, no que a gente chama de análise técnica. E observando o gráfico do dólar em reais,
nós vemos que nos últimos anos, desde maio de 2020, basicamente, nós estamos trabalhando dentro do que se chama uma congestão, um retângulo, com o mercado fazendo máximas perto de 6, né, 5,96, sempre que o mercado se aproxima desse patamar, a entrada de pressão vendedora, e nos últimos tempos, sempre que se aproximou dos 4,85, houve entrada de alguma pressão compradora, e hoje, justamente o mercado está em cima desse patamar que nós chamamos de suporte, ou seja, gera a expectativa da entrada de alguma pressão compradora. Nós sabemos o que vai acontecer no futuro? Não. Mas é aí que vem a beleza da diversificação dos investimentos. Quando você aloca seus recursos em diferentes ativos e até em diferentes moedas, você tem uma carteira mais resiliente. E nesse sentido, com o mercado chegando em cima de um suporte forte, é interessante, para quem ainda não tem esse tipo de diversificação, pensar em praticá-la, em fazê-la. Já que, se você tem parte dos seus recursos alocados no mercado internacional, no caso de alguma piora na expectativa em relação ao Brasil, especialmente num ano eleitoral, você tem pelo menos um hedge, você tem uma proteção em moeda forte. Se, por outro lado, acontece o inverso e o mercado brasileiro continua, né, a performar bem, incluindo aí a moeda brasileira, você tem a parte, né, brasileira da sua carteira, se você tem custos em reais, se a sua vida em reais vai ser a maior parte, que vai apresentar um comportamento positivo e vai fazer frente a eventuais prejuízos com a parte da carteira em moeda internacional, em moeda forte. Então é dessa forma que nós podemos entender o comportamento de uma moeda frente a outra e aproveitar situações específicas de mercado para ajustar a nossa carteira fazendo uma diversificação global. Sobre isso e vários assuntos relacionados ao mercado internacional, nós falaremos mais tarde, às quartas-feiras, às 19 horas, temos o nosso Papo Global, onde nós falamos sobre tudo o que acontece no mercado internacional. Então clique no link aí do vídeo para a live de logo mais e ligue aí o botãozinho, né, de lembrete para você ser avisado assim que a live iniciar às 19 horas de Brasília. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.